Bom, galera, então, na aula de hoje a gente continua o assunto de vector e também continua a lista de problemas para a gente resolver, né? A gente parou aqui a gente resolveu o 7, agora a gente vai para o 8. Então ele diz o seguinte: Ana tem 3 vectores. O primeiro armazena metade de todas as consoantes, o segundo armazena a outra metade das consoantes e o terceiro armazena todas as vogais. Construa um vector para Ana que contenha o alfabeto a partir dos vectores existentes. Então, ele deu aqui o alfabeto para a gente lembrar, né, das posições e tal. Então, beleza. A gente tem o primeiro vector, consoantes 1, tem B até N, consoantes 2, P até Z e vogais de A até U. Analisando isso aqui, a gente percebe uma coisa, que o primeiro vector ele tem as primeiras consoantes e, claro, sem as vogais, né? E o outro vector tem as consoantes que vêm depois das primeiras consoantes, né? Então, as últimas consoantes, no caso, sem as vogais. E o último tem as vogais. Então, beleza. Então, eu posso juntar esses vectores, né? Juntar e fazer algumas alterações para inserir as vogais. Quando a gente pensa em juntar, a gente poderia utilizar o S, né? Mas a gente vai ter alguns problemas. Então, vamos testar primeiro com o S aqui. A gente pegaria aqui consoantes, na verdade alfabeto, né? Já que ele quer que a gente monte o alfabeto, vamos montar o alfabeto aqui em alfabeto. Então, alfabeto, ponto, é assim e assim. Vou inserir aqui todo esse intervalo aqui. Então, vai ser consoantes 1, begin, consoantes 1, end. Aí eu poderia pensar assim, mas eu quero inserir no final do vector essa segunda metade aqui. Então eu poderia fazer isso aqui, né? Copio tudo isso aqui, porque o outro nome, né? O nome do outro vector é consoantes 2, então é só colocar 2 aqui no lugar de 1. Vamos imprimir o antes de alfabeto. A gente tem que colocar aqui alfabeto. Vamos imprimir antes do primeiro método, né? A primeira chamada, depois da primeira chamada e depois da última chamada. Assim. Vamos lá. O resultado disso aqui. Então veja, no primeiro alfabeto ele foi preenchido, ele não tinha nada, tá vendo? Ele foi preenchido com todos os elementos do vector consoantes 1. Então esses elementos aqui foram... Cadê aqui? Foram copiados para o alfabeto, né? Eles continuam lá em consoantes, mas foram copiados para o alfabeto. Depois que eu... Estava pegando aqui a janela errada. Pronto, aqui. Depois que eu chamei pela terceira vez, né? Ou seja, aqui, ó. Porque essa daqui não imprimiu nada, não tinha nada. Então por isso que ele ficou só esse espaço vazio aqui. A segunda vez ele imprimiu o que tinha nesse vector. E a terceira, que a gente esperaria que era para juntar os dois, né? Ele simplesmente substituiu o que tinha antes no alfabeto por esses elementos aqui. Então ele substituiu, não juntou. E assim a gente não pode utilizar o S. Pelo menos não nessa segunda parte aqui. A gente pode utilizar na primeira, já que a gente não tinha nada no vector, né? Então a gente pode simplesmente excluir o que tem lá e substituir. Então eu posso deixar essa primeira parte. Mas a segunda vai substituir o que eu fiz na primeira parte, né? Então eu não posso utilizar o S. Para juntar, ou digamos inserir, a gente tem o método insert do vector. Então ele insere em determinado ponto um conjunto ou um único elemento, por exemplo. Então, para chamar o insert, a gente faz assim. Alfabeto, que é o vector onde eu vou inserir, né? Insert. Aí ele pede, aonde você quer inserir? Eu quero inserir, como eu vou ter isso aqui em alfabeto, eu quero inserir no final, né? Ou seja, depois do N aqui. Então é só fazer alfabeto ponto end. É o final. Inserir o quê? Eu quero inserir o P. Quero inserir o P aqui. Beleza, a gente consegue fazer isso aqui.
P veio para cá. Veja que aqui a gente só tem até o N e o P apareceu porque a gente inseriu ali. Mas se for fazer assim, a gente vai ter que fazer letra por letra aqui, vai dar muito trabalho. Então vamos inserir um intervalo logo, né? Eu quero inserir desde o início aqui até o final desse vector. Então a gente sabe fazer isso aqui também, né? Só pegar consoantes 2. O início do intervalo é begin. E o fim é end. Pronto. Então se eu imprimir isso aqui de novo, eu vou ter o alfabeto aqui de B até N e de N até Z, juntando os dois vectores aqui, né? Os dois elementos. Beleza, então tá quase certo, né? Só que ainda falta as vogais. A gente inserir as vogais. Então agora a gente pode simplesmente inserir nos lugares certos, já que a gente não pode inserir o intervalo, né? Diretamente, porque as vogais não ficam em determinado ponto todas juntas. O A fica aqui, aí depois o E veio depois por aqui, né? Então, se eu colocasse tudo, se eu especificasse o intervalo, ele jogaria em um lugar só todas as vogais e dá errado. Então, eu vou ter que usar um insert na mão mesmo, 5 vezes. Então, eu chamo aqui alfabeto insert. Onde você quer inserir? Eu quero inserir o A no início. Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou inserir a posição begin, né? Alfabeto ponto begin ao início. E o que eu vou inserir? Eu posso pegar essa vogal, né? Já que ele pediu para aproveitar esses vectores. Eu não vou digitar aqui diretamente. Eu vou colocar assim, ó, vogais I. Beleza. Então, eu vou fazer isso aqui. 5 vezes 3. Opa, abriu aqui o 5 vezes. Pronto. Então, A é aqui. Beleza. E o E? Que posição tem que inserir o E, né? Então, a gente conta aqui 0, porque a gente tem que contar depois da inserção. Beleza? Porque se eu contar antes, é como se eu não tivesse contando o A. Então, vamos lá. O A, depois que a gente inserir, vai ficar o 0 aqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou inserir na posição 4. Então, cadê? Insert begin mais 4. Não é vogal I, aqui é vogal 0, porque vogal 0 é o A, né? Aí a vogal E é o 1. Aqui vai ser o 2, 3, 4. Pronto. Estava errado isso aqui. Beleza, o I. Onde é que eu fico o I aqui, né? Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou na posição 8. Veja que eu estou contando com o A e com o E. Eu conto depois de adicionar. Na posição 8, né? Então vamos lá, mais 8. Certo. O O, ele fica por aqui, né? Então vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Posição 14. E o U, ele fica mais perto aqui do final do que do início, né? Então a gente pode utilizar o AND. Então a gente pode... Vamos colocar só AND por enquanto, para a gente ver a diferença. Então vamos fazer primeiro errado para a gente ir acertando. Tá, aqui eu quero inserir no AND. AND. Vamos ver se a gente conseguiu acertar as outras vogais. Vogais 4 deu errado. Deixa eu ver o que foi aqui. Faltou aqui os parênteses, né? Vamos lá. Peraí, não está imprimindo depois da alteração. Vamos imprimir só depois de mostrar, da gente alterar aqui. Para não ficar muito grande a quantidade de elementos aqui
na tela. Então vamos lá. Veja que eu tenho aqui. O A foi inserido na posição certa, né, no início. Então A, B, C, D, E também. F, G, H, I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. A gente tem um errinho aqui, né? Veja que o V ficou errado ali. Então, ficou errado porque a gente não... Veja que o U ficou errado porque a gente colocou no finalzinho. Então, se a gente quisesse acertar mais uma, né? O que a gente faria aqui? A gente somaria, na verdade, subtrairia menos 1. Subtraindo menos 1, para onde que vai o U? Ele vai para a penúltima posição. Então, beleza. Onde que eu tenho que colocar o U? Eu estou aqui. Né? Então, se eu fizer end, ele vai colocar aqui. Se eu fizer menos 1, ele vai colocar aqui. Menos 2 aqui. Menos 3. Menos 4. Menos 5. Então, o que eu tenho que fazer aqui é menos 5. Vamos lá. Eu apertei para recompilar, né? Então, era para compilar e executar. Então, veja que deu certo agora, né? Tá, eu completo aqui o alfabeto. Desde o A até o Z. Beleza, concluímos aqui a nossa tarefa. Vamos tirar os prints para ficar melhor de visualizar os próximos problemas. Então a gente continua aqui para o 9, beleza? Então o 9 diz o seguinte: José estava construindo um vector com todos os estados do Nordeste, mas sem querer colocou 3 estados do Sul na lista. Conserta o vector para José? Então vamos achar esses 3, né? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, São Paulo, aqui, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tá aqui os 3, os problemas aqui. A gente vai ter que tirar isso do vector, né? A gente já aprendeu a utilizar um método para tirar, que foi o erase, né? Apagar. Só que a gente não viu que a gente consegue apagar um intervalo com ele também. Então, para apagar um intervalo, a gente faz assim: erase, o início vai ser aonde? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Posição 5. Então, a gente faz a seguinte: ó, Nordeste, ponto, begin, mais 5. E o final. A gente pode fazer assim, né? Pelo início. Se for pelo início, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então vai ser o 9. Para apagar, a gente coloca 1 a mais. Né? Então, coloca o 9. Se a gente vir para o final, vamos ver. Então, aqui é o final, né? Então, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, até aqui. Então, vamos testar os dois jeitos. O primeiro é 9. Só que aqui a gente tem que chamar o begin. Nordeste. Ponto. Nordeste. Ponto. Begin. Mais 9. E a gente imprime isso depois. Deixa o alfabeto vir para cá, não sei porquê. Nordeste. Beleza. Vamos testar. Então tá aí. Ele veio de Alagoas até Paraíba. E já pulou para Pernambuco, porque aqueles 3 eu tirei, né, do meio. Então foi para Pernambuco aqui, tá vendo? Então beleza. Aí com o end, como é que a gente faria com o end, né? Então a gente viu que fez menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 até aqui. Então com o end seria assim. Às vezes a gente erra por 1, tá? Mas acho que é assim mesmo. A gente coloca aqui menos 4. Tem que ter muito cuidado aqui para não apagar ou deixar de apagar alguma coisa. Então aí tá certo. Então ele veio até Paraíba e já veio aqui para Pernambuco, ou seja, apagou esses outros 3. Então dá certo com o end, com o begin, com os dois casos, os dois jeitos. Então vamos lá. Vamos comentar aqui o print e vamos para o próximo. O 10 diz o seguinte:
Um zoológico possui animais da fauna brasileira e da fauna africana. Ajude um funcionário a separar em 2 vectors os animais pertencentes a cada fauna. Então vamos ver o erro aqui que ele cometeu. Ele criou 2 vectors de animal, a struct que a gente criou lá em cima. O primeiro fauna africana, o segundo fauna brasileira. Ele inicializou, a gente pode inicializar dessa forma aqui um struct, tá? Você coloca aqui da forma que você atribuiu, da forma que você colocou lá na struct. Então assim, ó. Se primeiro vem um nome e depois vem a quantidade, então você coloca aqui primeiro o nome e depois a quantidade das chaves. Isso entre chaves, ele vai entender que é uma inicialização da struct. Beleza? Então aqui tem um struct, aqui tem outra, aqui tem outra. Beleza. Então ele colocou em fauna africana onça, tatu, peixe-boi. E isso aqui é fauna brasileira, né? Esses 3, mas beleza. A fauna brasileira ele colocou leão, girafa, zebra. Aí ele colocou da africana da brasileira na africana. Ele trocou os 2 vectors. Se ele só trocou, né, confundiu os 2 vectors, não misturou aqui, então a gente podia simplesmente trocar os 2 vectors, né? Para fazer isso, a gente tem um método específico. É só eu chamar aqui qualquer um dos 2 vectors, então eu vou chamar aqui, sei lá, brasileira mesmo. Ponto swap. Ele simplesmente vai trocar os elementos desse vector, com os elementos do vector que eu vou colocar aqui dentro. Então eu quero trocar com fauna africana. Beleza. Então vou imprimir aqui. Print. Vou imprimir primeiro a fauna africana na ordem aqui. Vírgula. O nome do vector. A mesma coisa aqui. Print. Fauna brasileira. Fauna brasileira. Pronto. Então vamos ver o resultado disso aqui. Então tá aqui, ó. Fauna africana, leão, girafa, zebra. O que tinha aqui na fauna brasileira foi para a africana. E na fauna brasileira, onça 5, tatu 2, peixe boi 3. O que tinha na fauna africana, ele trocou os 2 vectors. Legal, né? Isso independe da quantidade de elementos de cada um vector. Se eu tivesse 4 e aqui eu tivesse 3, ele trocaria do mesmo jeito. Aqui ficaria 4 e aqui ficaria 3. Ele não precisa ter a mesma os dois vectors a ser trocados não precisa da mesma quantidade de elementos. E aqui eu poderia inverter também, já que trocar um pelo outro não faz a menor diferença, né? Tanto faz eu trocar a fauna brasileira pela africana, como eu trocar a africana pela brasileira, dá no mesmo. Então essas observações que você tem que ter ao utilizar o método swap. Então terminamos aqui. O 11. Em um supermercado, 2 clientes desistiram de fazer suas compras. Por isso, o carrinho de cada um deve ser apagado. Limpe os 2 vectors que serviam como carrinho para os clientes. Então, beleza. Tinha aqui o carrinho 1, produto feijão 12, produto arroz 10, tomate 5. E aí vem aquela observação que eu fiz, não sei se foi na aula anterior ou alguma antes, né? Que a gente pode colocar diretamente a construção, né? O construtor de uma classe. Então veja que eu não criei uma classe intermediária para jogar aqui na inicialização. Eu simplesmente chamei o construtor direto aqui com os valores e ele construiu para mim um produto e jogou dentro do vector diretamente. Então o que ele quer que eu faça aqui é apagar os 2 vectors. E para isso a gente tem um método bem simples. A gente não precisa utilizar erase, begin, end, não. A gente pode diretamente fazer o seguinte. Carrinho, ponto, clear. Carrinho 2, ponto, clear. De modo que se eu fizer aqui print carrinho, não vai mostrar nada, né? Já que eu apaguei tudo. Print carrinho 2, vamos lá. Carrinho 2. Se eu imprimir isso aqui na tela, ele simplesmente vai imprimir uma lista vazia aqui, não tem nada. Eu apaguei depois do clique. Beleza? Então, aqui, bem simples também. Independente da quantidade de elementos, utilizando o clear, ele apaga todos. O 12 e último, né? Ele diz o seguinte. Jonatas tinha um vector inicializado com 5 elementos de valor 0.
Então, ele decidiu preencher, faltou o R aqui, preencher o vector com os 9 primeiros múltiplos 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Na verdade, nem foi os 9, mas tudo bem. 9 primeiros múltiplos de 4, porém acabou pulando alguns números, conserte o vector de Jonas. Ah, sim, ele pulou alguns números, esqueceu de colocar aqui, mas beleza. Então, vamos lá. No múltiplos de 4, então temos 0 aqui, tenho 4, que é 4 vezes 1. 4 vezes 2 era para dar 8, então faltou o 8 aqui. Depois do 12, né? 12 vezes 3 dá 12. Ou 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5 faltou o 20 aqui, né? E o 28 tá certo. Então faltou o 8 e o 20. 6, 7, 8. E aí faltou o 32, que ele não colocou, já que é 9 primeiro múltiplo já. Então vamos utilizar o método emPlace. O método emPlace ele funciona da mesma forma. A gente pode dizer que o resultado dele é o mesmo resultado do insert, só que ele não copia os elementos, ele constrói os elementos dentro do vector. Isso você consegue entender quando você coloca, você vê como funcionam as coisas por trás. Mas o efeito é o mesmo, tá? Você pode usar o insert ou o emPlace nesse caso aqui, já que a gente não está pensando muito em capacidade de processamento e melhorar o processamento do programa. Então vamos lá. Multi-P4 emPlace. E aí ele diz aonde que é para inserir no vector, né? Então era para inserir aqui na posição 0, 1, 2, 8. Então 2, 8. Beleza. Então inseri o 8 aí. Depois que eu inseri o 8, aí como vai ficar, né? Vai ficar assim. Vamos colocar aqui um comentário para a gente entender direitinho aqui. Então 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e 32. São os 9 elementos que a gente quer colocar no vector. Então vamos lá. Depois que eu inseri 8, eu não posso contar aqui 0, 1, 2, 3, porque tem o 8 aqui no meio, né? O 12, sem o 8, o 12 é a posição 0, 1, 2. E com o 8 é a posição 3. Então, para não confundir muita coisa, a gente coloca aqui a lista para ver como é que ela realmente deve ficar. E agora veja, a posição 0, 1, 2, 3. Tá vendo? Então, 4, 5. É para eu inserir na posição 5 do vector. Então, multi-p 4. Place. Eu errei alguma coisa aqui. Multi-p 4. Place. Posição 5. 20. Beleza. Falta o que agora, né? Tem o 24, tem o 28 e o 32. Como é no finalzinho, eu posso utilizar o emPlace ou o pushback, né? Eu vou utilizar o emPlace aqui para a gente utilizar ele. Então é só fazer. Lembrando que eu tenho que fazer isso aqui ainda, né? Eu não posso colocar o número diretamente, então tem que fazer begin e colocar o valor aqui. Begin e soma aqui, né? 5. Pronto. E aqui o emPlace já cai no final. Eu posso fazer multi-p end. Eu vou inserir o 32. Pronto, vamos ver se aqui dá certo. Mas é claro, a gente tem que imprimir aqui, né? Então, multi-p 4. E pronto, vamos ver. Deu um errado aqui. Multi-p não foi declarado, acho que faltou o L. Pronto. Aqui também. Então vamos lá. 0, 4, 8
12, 16, 20, 24, 28, 32. Então, tá completa aqui a lista, né? A gente resolveu para o Jonas a lista dos 9 primeiros múltiplos de 4. Então, só reforçando mais uma vez aqui, né? Muito cuidado, porque quando você coloca insert, in place, erase, você está alterando a ordem dos próximos elementos, né? Vocês viram que se eu fizesse aqui, por exemplo, se eu pensasse nessa inicialização aqui, e eu colocasse 5, onde é que o 20 ia parar? Então, vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pararia aqui, no finalzinho. Mas eu contei com os elementos que eu adicionei antes, né? Você tem que contar com os elementos que você adicionou antes. Se eu não contasse, ia dar errado. O 20 ia parar aqui. Então, por isso que eu contei dessa forma assim. Para não causar nenhum erro. Então, está feito aqui. A gente conclui a nossa tarefa. Aqui embaixo só tem agora as funções que a gente criou. E vejo vocês na próxima aula, onde eu vou apresentar um problema mesmo, né? Onde a gente vai abordar todos os métodos necessários para construir a solução do problema. Então, vejo vocês na próxima.